E agora com uma presença ilustre, presença de um pastor jovem, pastor auxiliar na comunidade batista do Amapá, pastor Demétrio. Graça e paz. Graça e paz, Daniel. Graça e paz a você que nos assiste no programa Reconectados. Eu queria aproveitar o ensejo, Daniel, e parabenizar o Shaddai TV Web pela oportunidade que nos concede de abrir esse espaço para os nossos amigos e irmãos internautas. E eu estou à sua disposição para aquilo que você quiser essa noite aí. Então vamos aproveitar. Pastor, eu tenho percebido uma certa dificuldade de relacionamento de alguns jovens nas igrejas, tanto com os líderes e também com os próprios membros da igreja. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, eu tenho que dizer que o problema de relacionamento, Daniel, ele não é algo específico da juventude. Ele é algo que alcança a todos os níveis, a todas as idades. E a Bíblia, ela nos deixou algumas lições no passado. Prova disso foi o que aconteceu com Caim e Abel. E a dica que eu deixo para você, a dica que eu deixo para o programa, para os nossos irmãos que nos assistem, é que há uma pitada que pode resolver todas essas coisas, o amor. O amor, ele é capaz de trazer o perdão, de permitir a reconciliação, de amar incondicionalmente. E eu trago à memória um texto em que Jesus deixa um novo mandamento. Ele, sabendo que os 2 mandamentos, que ele compila tudo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Ele vai além. E o amar ao próximo como a ti mesmo já não é o suficiente, porque há pessoas que não se amam. E ele vai além e diz, olha, que um novo mandamento vos deixo, que ameis uns aos outros como eu vos amo. Se nós aplicarmos essa ordenança do Senhor Jesus, se trouxermos para a nossa vida e para dentro da igreja e para qualquer outro segmento, os relacionamentos com certeza vão ser diferentes. E assim, para o senhor, qual é a expectativa de um jovem assim que ele entra na igreja? A primeira das expectativas, ainda em ato contínuo, a primeira pergunta é o amor. Eu entendo que quem procura a igreja, quem decide viver com Jesus, que é algo que não encontrou no mundo. E o mundo não é capaz de amar as pessoas. O mundo é capaz de proporcionar momentos de alegria, de prazer, mas o amor genuíno só encontramos nos braços do Pai. O amor que suplanta todas as dores, o amor que passa por cima das minhas e das suas transgressões, que dá ao pecador uma oportunidade de escrever uma nova história. Então, eu entendo que aquele que procura o Senhor, aquele que vai até a igreja, ele primeiro, ele quer ser amado, e o amor, ele traz consequentemente outros, me falta a palavra, mas é uma reação em cadeia. Se você ama, você se preocupa, você perdoa, você abraça, sabe? O amor, ele é um sentimento que consegue trazer no seu bojo todos os outros, que vão estabelecer ali uma vida uma vida plena, uma vida alegre, eu contigo e com o próximo, e muda toda a história, muda toda a cara de uma igreja, de uma sociedade. O senhor falou sobre decidir seguir a Deus, decidir entrar para a igreja. Queria saber do senhor como foi a sua conversão, como foi essa história, quando foi? Ô Daniel, a minha conversão foi uma loucura. Eu sei que cada um tem uma história louca, outros já nasceram em berço evangélico, mas a minha história, ela foi algo assim interessante. Eu tinha 19 anos e eu ia buscar a minha esposa, à época, namorada, e ela ia para o culto e eu ficava do lado de fora. Eu de bermuda, às vezes de chinelo, camiseta, e eu ficava ouvindo aqueles pregadores, olhava para aquele povo entrar na igreja e eu ficava pensando, pô, que perca de tempo, que povo desinformado, que povo bobo, desculpa o termo, que povo burro. Eu era tão ignorante que eu era capaz de chamar os crentes de burro e pastores de ladrão. E hoje eu sou crente e pastor e não recebo R$1 da igreja. Pois bem, então numa dessas ocasiões eu estava fora da igreja, como de costume, e o pregador, o diácono Rodney, ele foi trazendo uma palavra assim, sabe, que foi produzindo algo diferente na minha vida. E quando eu percebi, né, antes de terminar a mensagem, eu já estava lá no púlpito, lá na frente, de joelhos, chorando igual uma criança,
e dali em diante eu comecei a experimentar algo novo na minha vida que até os meus 19 anos eu não conhecia, Jesus. Amém. Como o senhor sabe, tem muitos jovens assistindo a gente. Eu queria saber do senhor qual é a expectativa da igreja com o jovem e o que o jovem espera da igreja. Jovem, eu vou me atrever agora a falar como o Senhor pensa, é algo meio louco, né? Mas o que o Senhor pensa para essa juventude, o que o Senhor pensa para mim, para você, Daniel, é que a gente seja forte o suficiente para dizer não ao pecado, entender o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Se nós entendermos que alguém levou sobre si todos os meus fardos, todas as minhas dores, eu vou consequentemente ter uma atitude em resposta a isso. Aquelas pessoas, esse é um julgo que eu faço, um juízo de valor meu, aquelas pessoas que não entendem o sacrifício de Jesus, logo não podem corresponder à expectativa dele. Então a primeira coisa é entender o alto preço que foi pago por mim e por você também, internauta. Agora, o que a igreja espera, né? Nós falamos o que a igreja espera do jovem. O que o jovem espera dessa igreja? Eu ainda pego um gancho do amor. Esse jovem, ele quer ser amado, esse jovem quer ser respeitado, esse jovem quer ser ouvido, esse jovem, ele quer ser assistido, e eu falo isso com propriedade, que como líder de jovem, nós tivemos muitos casos, muitos gabinetes, em que as pessoas queriam, acredite, um abraço. Há pessoas que queriam, nos momentos assim difíceis da vida, um afago, uma palavra, olha, eu estou contigo, porque não tinham no mundo. O mundo, ele é muito interessante, jovem, o mundo é muito atraente, é muito sugestivo, mas a Bíblia diz que o inimigo vem para matar, roubar, destruir, e no final dessas histórias, por mais felizes que pareçam, elas acabam na destruição, no roubo e na morte, no roubo da alegria, no roubo da paz, da dignidade, da saúde e, por fim, a morte eterna. Então, quem vai aos braços do Pai, que é algo que não encontrou no mundo? A gente viu uma matéria agora há pouco e até o Tonzão falou sobre essa estratégia, essa coisa nova que está sendo feita, de festas, alguma coisa mais atrativa para os jovens. O que o senhor acha dessas estratégias novas das igrejas? Louco demais, formidável. Eu gosto dessas coisas bem loucas, né? Porque isso mostra que a igreja ela não está estagnada. Quando introduziram a bateria na igreja, disseram que é do demônio, a bateria é do demônio, esses caras aí estão fora, excluiu-se pessoas. Algumas pessoas foram excluídas porque jogavam bola, outros porque levaram a guitarra. Então era uma loucura sob o argumento de serem santos. Né? Jesus, ele fala que o jugo dele é suave e a gente começa a colocar jugo pesado nas pessoas. Então a atitude do Tonzão, eu assino embaixo, mas com muita tranquilidade. Inclusive nós fizemos um congresso há pouco tempo, você esteve lá conosco, eu decidi servir a Deus, e um congresso também louco. A gente não fez um culto, não fez uma festa. O pessoal dançou lá loucamente e depois o melhor da festa foi a palavra. O que eu vejo nisso? Uma estratégia como Paulo. Paulo foi estrategista. E a igreja precisa, eu tenho percebido que muitas igrejas, muitas juventudes têm sido estratégicas para alcançar pessoas. Porque há pessoas que precisam desse plus. Não que a gente precise pintar Jesus de uma forma diferente, mas eles até então não conseguiram compreender. E nesses cenários, nessas oportunidades, eles vão perceber que eles estavam enganados, quando acreditavam que o jovem cristão, ele não se diverte, não dança, não brinca, não namora. O jovem faz todas essas coisas, o jovem cristão, com uma diferença, ele não se dobra ao pecado, ele se dobra ao Senhor. Então, o Tonzão, eu tô com ele. Se me chamar para festa, eu vou também. Eu estive no congresso e eu sei que foi uma bênção. E não foi só a mensagem que a gente vê nas igrejas, não foi só um culto. Lá teve piscina, futebol, e eu vejo isso como uma estratégia maravilhosa de ganhar realmente essas vidas, de ganhar realmente os jovens que não seriam atraídos por uma igreja, não seriam atraídos por essas coisas. Eu acho que o nosso dever não é só mostrar Jesus, mas apresentar aquele Jesus que já está do nosso lado, apresentar diante dessas estratégias e falar assim, esse aqui é Jesus. Com certeza. Você observou lá, nós tivemos um congresso que o
o Daniel está comentando é que nós estivemos num congresso onde nós tivemos inúmeras atividades recreativas. Primeiro, porque a gente gosta delas, né? Eu não tenho o hábito de ir à praia porque me falta tempo, mas eu gosto de ir à praia. Né? Alguém disse que a praia é de Satanás. O Satanás não inventou nada. Quem criou todas as coisas, inclusive a praia, foi Deus, né? E só que as pessoas acabam espiritualizando muitas coisas, como falamos há pouco do futebol. E o que a gente quer é dizer, gente, olha, vocês são livres para fazer todas essas coisas, né? Desde que essas coisas não comprometam a tua relação com Deus. E eu quero dizer isso para você, todas as coisas são lícitas, né? A Bíblia diz, todas não convêm, mas por vezes nós usamos essa fala de não convém para tudo. Não. Se eu pegar essa aplicação e disser, olha, todas as coisas me são lícitas, mas todas não convêm. Se eu quiser usá-la para colocar jugo pesado nas pessoas, as pessoas não vai fazer nada mais. Já vão estar fugindo do evangelho, que é um jugo leve. Exatamente. Né? É um fardo leve. A gente precisa entender, isso não é um convite, você que nos ouve, isso não é um convite, é pecado, hipótese nenhuma. Nós devemos buscar a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, mas a gente não pode ignorar aquilo que o Senhor nos proporciona. Né? Se Ele proporcionar piscina, vai lá, tome banho. Você viu que o cuidado que nós tivemos é com o pessoal, olha, as meninas vão estar com um short, nada de roupa indecente, porque a gente precisa cuidar também do tempo que o corpo que é o templo do Espírito Santo. Falando sobre isso, sobre essas experiências, falando sobre o fardo que a igreja coloca, a gente tem uma dúvida de uma telespectadora que mandou pelo Facebook, é a Elvene, lá do Rio Grande do Sul. Ela fala sobre assim, uma mulher cristã pode namorar um homem também cristão, mas sendo que os dois são de duas igrejas diferentes. Deixa eu só fazer uma observação. Eu entendi o que você quis dizer, Daniel. A igreja, é o fardo que a igreja coloca. Mas, na verdade, é o fato que algumas pessoas acreditam existir e colocam. Né? Porque a igreja, ela é perfeita. É a gente que é o imperfeito na história. Né? E a gente começa a botar na conta dos outros aquilo que a gente julga que é certo. E aí eu começo. A Bíblia, inclusive, não fala disso. Evelyn, você que nos perguntou isso, eu queria te dizer com muito carinho que Deus não fala sobre isso. Mas há um bom senso. E há um texto que diz que, em Eclesiastes 4, a partir do verso 9, diz que não é bom que ande só, que ande dois, se levanta. Bom, considerando que o namoro é uma fase onde a gente começa a se conhecer, né? Eu entendo que é saudável, que não é condicional. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você fizer isso, você não está na bênção, a não ser que haja uma orientação do pastor, e aí você obedece. Se o seu pastor te der essa orientação, filha, obedece. Depois ele se acerta com Deus. Mas eu quero te dar aqui uma orientação como convidado do programa hoje, que a Bíblia diz que a gente deve buscar aquele que pode nos ajudar na caminhada, porque se nós cairmos, a gente sobe. Imagina agora você, depois de casada, como é que fica essa caminhada? No domingo, seu esposo decide ir para a igreja dele e você decide ir para a sua igreja. Como isso vai se dar? Os filhos crescem, não é verdade? Olha só, a menina eu levo para a minha igreja, aí digo para minha esposa, o caçula você leva para a sua. E aí, eu acho que isso, a Bíblia não precisa dizer, há algumas coisas que são claras. Me desculpa falar dessa forma, hoje você namora, mas daqui a pouco você casa. Então, no namoro hoje, eu entendo até que é possível. A minha filha, de 16 anos, namora, né, o namoradinho dela, e ele é de uma outra igreja. Ele começou a frequentar a nossa igreja. Eu imagino que eles já estejam pensando no futuro, num casamento, e eles vão ter que decidir. Ore, tá bom, Ed? Ore acerca disso junto com o seu namorado, e veja qual é a direção que Deus dá para vocês caminharem juntos. E agora, pastor, encerrando o nosso papo, encerrando a nossa conversa, queria que o senhor deixasse uma mensagem para os jovens, deixasse uma mensagem para todos os nossos telespectadores. É contigo. Cara, não perde tempo. Sabe, Jesus está de braços abertos esperando por você. Eu falo com propriedade porque eu passei por esse mundo e eu sei o quanto ele é aparentemente bom. Como dissemos há pouco, há caminhos que nos parecem direitos. Provérbios 14 e 12 fala sobre isso. Mas o final deles são caminhos de morte. Então você que nos assiste, você que é cristão, continue, persevere nessa tua caminhada, porque o céu é tomado à força. Vale a pena ser fiel, vale a pena cuidar do seu namoro, se santificar, vale a pena
dizer não para o pecado, vale a pena ouvir a caçoação. Jesus disse, olha, bem-aventurados sois se por causa de meu nome sofreres toda sorte de perseguição. Então você que é crente, agarra na pedra que é Cristo, porque naquele grande dia vai valer a pena subir também com o Senhor. E você que ainda não é cristão, que foi convidado, que está assistindo o programa da El Shaddai Web TV, do Reconectado, saiba de uma coisa, olha, há uma esperança, há saída, há uma oportunidade de você virar a página da sua vida e reescrever uma nova história. Pastor, o senhor não conhece a minha história, eu não conheço, mas Jesus conhece. E a Bíblia diz que aquele que não tem pecado é mentiroso, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Que a misericórdia do Senhor possa alcançar a tua vida e até uma próxima em nome de Jesus. Amém, pastor. Uma bênção estar aqui com o senhor. Obrigado, Daniel. Muito obrigado, eu que agradeço. Um prazer imenso ter o senhor aqui no nosso programa. Deus te abençoe muito nessa sua caminhada e que Deus abençoe muito todos os jovens da sua igreja. Um abraço para todos os jovens da igreja, amém, da Comunidade Batista do Amapá. Receba o meu abraço e o abraço da El Shaddai TV. Amém. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Em nome de Jesus.